Menina, eu quero compartilhar um negócio aqui que eu achei interessante, mas eu já fiz logo. A gente não tá aqui pra falar da demissão da assessora da ministra Aniele Franco, tá bem? É uma coisa relacionada, mas não é isso. Então você segura a opinião sobre essa questão específica. Eu achei curiosa a primeira notícia que eu vi, que circulou pelo Estadão, falando sobre a viagem da ministra Aniele Franco. E a manchete diz assim: Aniele Franco usa avião da FAB para ato do governo no final da Copa do Brasil e é alvo de críticas. Ministra participou de ação contra racismo no esporte. Aí eu pensei comigo, alvo de críticas? Alvo de críticas de quem? Aí eu descobri depois que eram os deputados do PL, fazendo recortes absurdos da realidade, como se o fato de ser flamenguista tivesse motivado ela a ir. Tipo assim, ela foi porque era flamenguista, algo desse tipo, quando na verdade ela é, gente, a ministra da Igualdade Racial. E durante esse jogo que aconteceu em São Paulo, entre o São Paulo e o Flamengo, houve uma ação do governo, uma ação antirracista. Mas veja, é curioso porque o jornal decidiu escrever essa não notícia nesses termos, desconsiderando o que era a crítica, que era uma crítica infundada, sem nenhum fundamento. Então, transformou em notícia algo que vinha de uma crítica que era infundada. Ok, isso faz com que gere esse fato, essa coisa de, nossa, usou avião da FAB. Será que pode? Pode. E na notícia tá dizendo que pode. Mas diz lá, já mais no finalzinho, que pode. E ela usou porque podia. Aí tava lá dizendo que tinha outros ministros participando, mas não tá falando se esses outros ministros usaram o avião da FAB. Depois veio uma matéria pra dizer que o Silvio Almeida, que também é ministro, evita, e eu adoro esse verbo, evitar, como se ela tivesse oferecido e ele tivesse dito: Não, eu prefiro de voo comercial. Ai, os jornais. Aí eu pensei comigo, interessante, né? Porque tá querendo fazer esse comparativo entre alguém que usa o voo. E deu certo. Porque, veja, eu vi muita gente dizendo: Parabéns, ministro Silvio Almeida, por essa postura. Eu pensei, mas qual que é o problema? Tá previsto o uso do avião da FAB. Só que aí, veja, que a conversa passa a ser uma outra coisa. Tiraram prints lá do que as assessoras fizeram de ironia sobre algumas partes dos episódios da viagem. E isso virou uma questão. Então aí saiu de uso que a Aniele Franco fez do avião para assessoras da Aniele, o que fizeram durante o voo nesse avião. E aí o que aconteceu é que rolou o maior algazarra em torno disso e uma das assessoras foi demitida. Tá bom? Entendi. Aí você fala, tá certo, agora esse tópico acabou. Não acabou, porque aí hoje também o Estadão decidiu fazer a seguinte manchete: Ministério da Igualdade Racial de Aniele Franco gastou metade das verbas de 2023 com viagens. Levantamento aponta que 6,1 milhões foram destinados a diárias e passagens. Pasta diz que estão previstos mais investimentos para a população. Aí eu pensei comigo, o que isso significa? E isso vale para qualquer notícia que me aparece com relação a gastos com viagens. Eu não sei o que isso significa, eu não sei o que significa em relação a outros ministérios, eu não sei o que significa em termos do que é o orçamento. Inclusive, essa pasta é uma das que tem menos orçamento. De todas as pastas, em 2024, é a que tem menos orçamento. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção é que a Aniele Franco não foi a única. Você sabia disso? A Aniele Franco viajou com o avião da FAB para ir pro jogo em São Paulo. Ela, como ministra da Igualdade Racial, nesse evento do governo. Mas também viajou com o avião da FAB, saindo de um outro estado. Ele mesmo, Fufuca, que é ministro do esporte, que substituiu Ana Moser, ele também viajou. E quando ele aparece em alguma manchete, ele aparece junto com ela. E nessa primeira matéria, lá do Estadão, deixa eu te dizer uma coisa. O nome do Fufuca aparece como quem participa do evento. Mas não se menciona que ele também viajou de avião da FAB. Ele também viajou de avião da FAB. Então não é interessante que de repente ela seja o problema? Não é interessante que Aniele Franco seja do PT, Fufuca seja do Progressistas, que ficou abraçado com Bolsonaro no palanque da presidência, e que os deputados bolsonaristas que fizeram as críticas se concentraram tanto na Aniele Franco, mas não tiveram o mesmo esforço para falar do Fufuca? Não é interessante que tenha se transformado algo que é lícito, regular, legal e possível numa notícia como se fosse um problema em função de uma crítica que é infundada de deputados bolsonaristas? Não é muito interessante isso? Não é interessante a maneira como a gente pode ler, reler e repensar as notícias a partir do momento que a gente toma mais informações do que aquilo que está na notícia? Interessante, né? É muito interessante mesmo.